olhando inclusive para frente, né, até nas iniciativas de papel que você comentou, elas são proporcionalmente menores do que o CAPEX que você está empregando ali no Projeto Cerrado, né? Acho que o Projeto Cerrado é o grande, pelo menos dos últimos anos, né, o grande game changer da empresa Orgânico, né? Claro que teve a aquisição que foi que mexeu muito com a tese, com a capacidade de volume de vocês, mas de maneira orgânica a gente acredita que o Cerrado é aí o grande ponto dos últimos anos da Suzano. E olhando para frente, provavelmente esse CAPEX tende a diminuir em relação a esse ciclo atual de investimento que vocês tiveram que fazer para colocar o Cerrado de pé. Então, olhando para frente, olhando até essas questões em termos de alocação de capital, e trazendo um pouco eu acho que aí não tem como fugir do próprio movimento cíclico, como você comentou, né? É preço da commodity e câmbio. Então, são variáveis que a companhia não controla. E que influenciam, obviamente, a capacidade, a intensidade de geração de caixa da companhia. Mas como a gente estava comentando aqui, né, olhando do ponto de vista até da gestão inteligente que vocês demonstraram agora no terceiro TRI sobre cortar capacidade, olhar quais são os ativos que têm maior rentabilidade para cortar capacidade nos que talvez não rentabilizam tão bem, máquinas mais antigas, enfim, de produção mais antiga. E aí tentar melhorar essa questão ali de custo também para conseguir rentabilizar uma margem melhor para o acionista, olhando o que a gente pode esperar de Projeto Cerrado em termos de volume, como é que você consegue fazer a alocação, né, até como você falou, ainda não tem nada decidido para 2024, mas é algo que está na mesa, um possível corte de capacidade em alguns ativos. E como é que Cerrado se conecta com esse ambiente, né, que traz volume, talvez você traga o volume agora de Cerrado e corte capacidade em outros ativos que têm produções mais ineficientes. E aí talvez até disciplinando o mercado, a tentar fazer os players, os concorrentes tentarem fazer o mesmo, para ir controlando um pouco mais essa questão da oferta, que eu acho que é o que preocupa muito os investidores atualmente, né? Então, onde é que a gente pode ver esse ponto de inflexão de preço, que a gente já comentou sobre isso, mas olhando agora em termos de ativos que você tem para frente para colocar de pé, o CAPEX realmente pode diminuir? Essa conta que a gente está fazendo aqui faz sentido? Como é que você olha isso? O CAPEX, olhando para frente, de fato, ele vai diminuir, né? Uhum. Porque você pensa que a gente está executando um projeto de 22,2 bilhões de reais. Uhum. Para esse ano, agora de 23, a gente está fechando perto de 9 bilhões. E para o ano que vem, sobra mais ou menos uns 5 bilhões aí de forma arredondada, né? Então, faz sentido o investidor imaginar, sim, que a Suzano vai ter um CAPEX para frente que seja menor. Quando a gente olha como é que o Cerrado entra gerando valor, né? Primeiro, ele precisa startar conforme previsto. Uhum. A gente tem uma entrada de produção esperada até junho desse ano, do próximo ano, e fazer o que a gente chama de ramp-up, ou seja, estabilizar a sua produção para atingir a sua capacidade nominal, conforme esperado, é uma curva de 9 meses, e a gente inclusive posicionou no Investor Day como é que a gente planeja mês a mês essa evolução, né? Acho que mais uma vez mostrando para os nossos investidores a confiança que a gente tem, não apenas de startar na data prevista, mas de fazer o projeto se tornar estável, né, do ponto de vista de produção de celulose. Aí começa a ser não mais o projeto, mas a nova planta lá de Ribas do Rio Pardo, numa produção que gere não apenas volume, mas competitividade em custo também. Uhum. Então, o que a gente deve imaginar de Cerrado? Partindo, visando atingir capacidade full o quanto antes, ou capacidade completa o quanto antes. Nos primeiros trimestres é natural, porque você ainda está estabilizando a produção, então seus consumos de químico ficam bastante instáveis, consumos de energéticos ficam instáveis, você traz uma madeira que você comprou de terceiros num percentual mais alto, porque quando o projeto parte, isso é uma situação meio clássica, né, dos projetos, naturalmente nos primeiros anos você tem um percentual de madeira de terceiros mais relevante, enquanto você está terminando de formar a sua própria floresta, e vale dizer que a Suzano já completou aí sua necessidade de terras para
entrar em regime, que a gente chama, né, começar a plantar os nossos próprios plantios para suprir essa planta e entra em regime ali em 2031, 2032, então daqui até lá é uma decrescente, né, de consumo de madeira de terceiros, que faz com que num primeiro momento o Cerrado entregue EBITDA mais pelo fator volume, né? Com o ramp-up sendo concluído, e aí o que é o ramp-up concluído? É a fábrica rodando com estabilidade, a base diária de produção equivalente à sua capacidade nominal, aí vem o benefício grande do custo caixa, porque você estava comentando, né, Igor, há pouco, que a gente no terceiro trimestre teve uma queda de custo caixa. A gente fechou aí o TRI com R$816 por tonelada de custo caixa. O Cerrado após ramp-up se aproxima de R$500 por tonelada, e quando a gente entra em regime na nossa base florestal, ele vai para R$400 por tonelada. Então a contribuição de competitividade é incrível do projeto, né? E realmente ele é aí uma mudança relevante na composição de competitividade da Suzano e não apenas de escala da Suzano, né, para frente. Quando a gente olha o que a gente pode fazer do ponto de vista de intervenção, eu acho que vale falar que a gente, quando fez o anúncio da redução de produção esse ano, a gente não visava interferir na oferta de mercado, a gente visava rentabilizar da melhor maneira possível aquela celulose que estava em pé na forma de madeira, o que faria mais sentido, né? Isso tem um efeito secundário, sem dúvida, no mercado, mas ele, por exemplo, as 400 mil toneladas não eram, né, nem suficientes. Sozinhas, principalmente, não. Para fazer qualquer movimento nesse sentido, né? Então, o nosso objetivo é muito mais o mindset interno de como é que a gente racionaliza a produção olhando para a maximização de retorno, que é a discussão que a gente comentou que hoje a companhia tem, né?